Olá, boa tarde. É por estes dias que a Juventude Hospitaleira desenvolve algumas atividades de pastoral juvenil e vocacional. Delas vamos conversar dentro de instantes. Para já fica a atualidade informativa e a nossa rubrica A Semana do Papa. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. O Papa Leão XIV disse aos jornalistas no exterior da Catedral de Albano, onde presidiu a missa na manhã de domingo, que devemos dialogar e deixar as armas. O mundo não suporta mais a guerra. Devemos rezar e ter fé em Deus e trabalhar em conjunto pela paz. Nessa manhã, Leão XIV presidiu a missa na Catedral de Albano, em Castelo Gandolfo, onde recordou que os dias de verão podem ser um tempo providencial para experimentar como é bela e importante a intimidade com Deus e como ela pode também ajudar-nos a ser mais abertos e acolhedores uns para com os outros. Sono giorni in cui abbiamo più tempo libero, sia per raccoglierci e meditare, che per incontrarci, spostandoci e scambiandoci visite. Approfittiamone per assaporare, venendo dal turbine di impegni e preoccupazioni, qualche momento di quiete, di raccoglimento, come pure per condividere, recandoci in qualche posto, la gioia di vederci, come per me oggi qui. Ao fim da manhã, já no Palácio Apostólico de Castelo Gandolfo, Leão XIV presidiu a oração mariana do Ângelus, onde voltou a lembrar a liturgia do dia, onde sobressai a hospitalidade de Abraão. Ci vuole umiltà, sia ospitare sia farsi ospitare. Occorrono delicatezza, attenzione, apertura. Nesta linha e remetendo para este período de descanso, o Papa lembrou que a experiência do encontro não se compra num pacote de férias. L'industria delle vacanze vuole venderci ogni genere di esperienza, ma forse non quello che cerchiamo. È gratuito, infatti, e non si può comprare ogni vero incontro, sia quello con Dio, sia quello con gli altri, sia quello con la natura. Occorre solo farsi ospiti, fare posto e anche chiederlo, accogliere e farsi accogliere. Abbiamo tanto da ricevere e non solo da dare. Nas palavras proferidas, o Papa voltou a recordar a violência no Médio Oriente, que na última semana atingiu uma paróquia católica em Gaza. Esprimo il mio profondo dolore per l'attacco dell'esercito israeliano contro la parrocchia cattolica della Sacra Famiglia in Gaza City. Come sapete, giovedì scorso ha causato la morte di 3 cristiani e il grave ferimento di altri. Prego per le vittime: Saad Issa Costandi Salam, Fomia Issa Latif Ayad, Najwa Ibrahim Latif Abu Daud. E sono particolarmente vicino ai loro familiari e a tutti i parrocchiani. Tale atto, purtroppo, si aggiunge ai continui attacchi militari contro la popolazione civile e i luoghi di culto a Gaza. O Papa apelou ainda à comunidade internacional para que se observe o direito humanitário e se respeite a obrigação de proteger os civis. Aos cristãos do Médio Oriente, disse tê-los no coração e agradeceu o testemunho de fé. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. A Diocese de Santarém assinalou os 50 anos da sua criação, determinada em edificar um futuro de diálogo e proximidade com todos. Uma catedral que naquele fim de tarde acolhia os que não quiseram ficar à margem de uma data significativa. Naquele mesmo dia, 16 de julho, mas de 1975, Setúbal e Santarém nasciam como dioceses novas a partir do território da Diocese de Lisboa. 50 anos depois, a Diocese vai no seu terceiro bispo, que sublinha a proximidade como método pastoral para a Diocese abraçar o futuro. Em pastoral, e o que justifica também a essência da Diocese como Diocese, é um sentido de proximidade, mas uma proximidade de interesse, com possibilidade de encaminhar, de ajudar a crescer, de nos ajudarmos uns aos outros a sermos melhores pessoas, a crescermos com interesse pela sociedade e também uma proximidade que seja valorização de toda a realidade humana. E tudo o que é humano, tudo o que é família, tudo o que é trabalho, tudo o que é o empenho na sociedade, Deus tornou-se próximo foi para valorizar tudo e todos, não é para meter medo. E, portanto, a Diocese existe, tem esta mensagem que é para valorizar o que existe também na sociedade. Não existe para si mesma, mas existe porque tem esta missão de valorizar a realidade humana. Uma efeméride que a autarquia da cidade também quis destacar. É um dia muito bonito, é um dia de festa, é um dia de alegria. Estamos a celebrar 50 anos da nossa Diocese, em comunhão também com a Diocese de Setúbal, que são duas dioceses irmãs, que estão a celebrar 50 anos de uma história bonita, de uma história que honra a nossa memória coletiva. Proximidade e trabalho conjunto é também o que une por aqui a instituição civil e a religiosa, um trabalho com vários pontos em comum. Desde logo porque estamos a celebrar também algo que para nós é importante, que é a fé. E estamos a celebrar também neste dia isto mesmo. Mas também noutra vertente mais prática do dia-a-dia, no que diz respeito, por exemplo, ao património, sobretudo no nosso centro histórico, temos vários projetos em comum, de dinâmicas que imprimimos em conjunto para a abertura, por exemplo, dos nossos monumentos, mas também para a requalificação dos mesmos. Temos a sorte de ter o nosso Bispo de Santarém, Dom José Traquina, que é uma pessoa muito acessível, prático, que gosta desse pragmatismo e nós também trabalhamos com esse pragmatismo a pensar naquilo que é o nosso foco, que é o bem comum, o bem-estar da nossa população e é isso que trabalhamos em conjunto, a pensar nas pessoas. 50 anos que foram lembrados pelo Papa Leão XIV na mensagem que enviou, assinada pelo Cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin e lida no início desta Eucaristia festiva. Possa toda a obra evangelizadora que realizarem, partindo da conversão pessoal, ser confirmada pela unidade. Não sejam, pois, os particularismos, as rivalidades e qualquer outro tipo de egoísmo a impedir a sinodalidade dessa porção do povo fiel. Antes, todos juntos, guiados pelo Espírito Santo à verdade plena do Evangelho e nutridos com assiduidade pela Eucaristia, cujo perene santíssimo milagre foi nessas terras particularmente testemunhado, vejam renovados os corações e as estruturas em uníssono. Glorifiquem a Deus por tudo e acolham solícitos o seu reino de justiça e de paz. Uma mensagem que recorda as novas realidades sociais que constituem também para a Igreja uma nova interpelação pastoral. Na Igreja estamos a assistir, também na nossa área da Diocese, a um fenómeno curioso, que é de muitos migrantes, muitos estrangeiros, a fazerem parte das nossas comunidades cristãs. Isso é já um facto e está a acontecer pacificamente, com toda a facilidade em termos de integração, e isso é bom. Como já acontece também em escolas aqui em Santarém, onde numa mesma escola estão crianças de 30 nacionalidades, sem dificuldade, com boa integração e com proximidade, e portanto não se registra nenhuma dificuldade com esta diversidade toda, o que é muito bom, digamos, na nossa experiência no que diz respeito a migrantes.
A pobreza e as diversas formas como se apresenta é também um desafio pastoral para a Diocese de Santarém. Felizmente temos na Diocese, de facto, vários grupos que estão atentos também aos fenómenos, algumas que surgem, outros também são mais permanentes na dificuldade, porque têm dificuldade em superar as dificuldades, mas sim temos várias equipas, de qual eu me alegro por existirem, leigos ao longo do mapa da Diocese, que estão atentos e que respondem às necessidades das pessoas que estão mais pobres. E aqui estamos com esta atenção e, portanto, neste sentido de proximidade, desejamos muito que a reflexão sinodal que vamos desenvolver nos próximos tempos seja um aprofundar e o valorizar esta atitude de proximidade. Uma capacidade valorizada é a da Igreja estar atenta e ser capaz de interpretar a realidade local. Essa capacidade de abertura e de se adaptar à realidade local. Desde logo, por exemplo, na celebração do nosso feriado municipal, onde também aí vivemos momentos únicos de interação com a nossa população e onde, de facto, a Igreja dá um sinal de abertura e de proximidade para com as nossas tradições, as nossas raízes e a nossa identidade. Se há algo que temos que valorizar enquanto autarcas é a identidade de um território. E se pudermos trabalhar com as nossas instituições, neste caso em concreto com a Diocese, para valorizar as nossas tradições e a nossa identidade, é um trabalho que se torna muito mais profícuo e eficaz e é isso que temos feito em comum. Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de representar o país nesta celebração. No final, o Presidente da República reconheceu e agradeceu o empenho das comunidades cristãs na edificação do bem comum. Aqui estou, em nome de Portugal, para agradecer a esta Diocese e a todas as dioceses aqui representadas e, portanto, à Igreja Católica Portuguesa, mas em particular a esta Diocese e à Diocese Gêmea de Setúbal. 50 anos de dedicação a Portugal. 50 anos de dedicação a uma história da cristandade em Portugal, mas 50 anos, sobretudo, de construção do presente e do futuro. Num mundo tão difícil, numa Europa tão complexa, num tempo para nós todos tão desafiante, Portugal e os portugueses agradecem aquilo que foram 50 anos de serviço na educação, na cultura, na ação social, na saúde, na proximidade, no acompanhamento das famílias, das escolas, das comunidades. E aí, naturalmente, tenho de mencionar dentro das autoridades os autarcas. Nos tempos instáveis que habitamos, Marcelo recordou ainda a referência ética que o Evangelho e a Igreja constroem no cotidiano. E o que isso significou de palavra do Evangelho, de realização de cada qual pelos outros e com os outros, num tempo de tanto egoísmo, de tanta discriminação, de tanta intolerância, de tanta violência. Sr. Dom José, bem-ajam todos aqueles que desde o Sr. Dom António Francisco construíram com ele e com os seus seguidores a história desta Diocese, porque é a história de Portugal, é a história de futuro. E é esse futuro aqui presente que eu digo, uma vez mais, em nome de todos os portugueses, aqui vim agradecer. 50 anos da criação das dioceses de Setúbal e Santarém, com esta a assinalar a data festiva com uma celebração na sua catedral.
Já sabe que encontra estes temas em atualização constante no portal informativo da Igreja Católica em Portugal, em agência.eclesia.pt. Agora conversamos com David Barbas, é o secretário da Juventude Hospitaleira. Muito boa tarde, obrigado por estar aqui na nossa companhia. Desde logo, o que é isto da Juventude Hospitaleira? A Juventude Hospitaleira pode ter uma definição muito longa, mas de forma muito resumida, a Juventude Hospitaleira então foi um desejo dos irmãos hospitaleiros de São João de Deus e das irmãs hospitaleiras de Sagrado Coração de Jesus, que a partir de 88, criando este movimento católico, abriram as casas de saúde para que os jovens pudessem fazer experiências junto às comunidades residentes, experiências de um dia, de um fim de semana ou de uma semana, como teremos agora nos campos de férias, isto também para trazer a sociedade até dentro das casas de saúde, para ver a realidade, para que os jovens, ao voltar, tenham uma nova visão real do que é a problemática da saúde mental e não só a opinião geral que a sociedade cria por vezes. Desde então, dos inícios mesmo dos anos 80 até hoje, não parou. Esta aproximação dos jovens a esta realidade difícil e desconhecida, que é a saúde mental, é sempre impactante quando um jovem faz a experiência de um fim de semana ou de um campo de férias no contacto direto com estes utentes destas casas de saúde, que estão sempre com uma grande atitude de receptividade e a perguntar quando é que chegam os jovens dos campos de férias. Sim, sem dúvida. Um jovem que chega, por vezes, como bem moldado à opinião pública, bem com receios, com ideias pré-formuladas, mas ao fim, digo, já do primeiro dia, depois daquela primeira vivência, já há uma mudança. Precisamente por isso, porque nós identificamos as casas de saúde para nós como escolas de hospitalidade. Hospitalidade que podemos transmitir, mas que primeiro recebemos também daqueles que lá estão precisamente, que nos acolhem como em sua casa, que nos abrem as suas portas. E todos os jovens que vão acabam por ser tocados, uns demoram mais dias, outros menos, é conforme o processo de cada um, mas é sempre uma alegria e para eles e para nós que vamos estando há mais tempo também é sempre uma alegria regressar, porque sabemos que vamos estar junto de amigos que nos acolhem sempre com a melhor alegria e o melhor acolhimento. É muito pedagógico para um jovem que habita esta nossa sociedade, que promove essencialmente o que é belo, o que é produtivo, o que é funcional e associa a tudo isso o sucesso. Contactar com estas pessoas, estes utentes destas casas de saúde, porque é descobrir, ao fim e ao cabo, a realidade autêntica da vida que habitamos e não um mundo de fantasia, não é? Sim, sem dúvida. Porque ali vão ver realidade, tal e qual como é, que tem as suas vertentes próprias da doença, por vezes, mas que, por outro lado, tem muito mais a oferecer. É muito pedagógico, porquê? Porque muitas vezes nós achamos que quem está nas casas de saúde é alguém que está limitado, que não consegue fazer as coisas, que não consegue viver em comunidade, em sociedade, e é precisamente o contrário. O jovem o que encontra quando lá chega é unicamente pessoas com problemas de saúde, sim, como qualquer de nós está sujeito a ter, mas na base são pessoas. E então para um jovem que chega, sobretudo naquelas idades que nós começamos a partir dos 15, em que estão a formular ainda a sua linha de pensamento, de descobrir o mundo, descobrem um mundo que realmente os muda. Porque quando saem cá para fora, e é esse o intuito também da Juventude Hospitaleira, é que os jovens, quando voltam para as suas casas, para o seu dia-a-dia, para a sua sociedade, tenham também já uma visão diferente do que é, e real, do que é a sociedade, do que é a saúde mental. Isto porque um dia estes jovens serão os potenciais pais e mães do futuro e que terão uma visão, uma sensibilidade maior, o que fará com que, aos poucos, também a sociedade possa alterar o respeito e quebrar o estigma que ainda existe, claro, para com estas pessoas portadoras de doença mental. A Juventude Hospitaleira também não resume a sua atividade à organização de 1 ou 2 momentos anuais nestes campos de férias. Mantém um contacto permanente também com aqueles que se juntam a esta onda solidária. Vai permanecendo ao longo do ano este contacto ou iniciativas outras que vão também promovendo? Sim, nós ao longo do ano, o jovem que está inscrito na Juventude Hospitaleira, esse grupo mantém sempre um contacto
digamos, continuado, sempre ao longo do ano e todos os anos, em que o jovem queira permanecer, e depois com outros jovens que nos chegam. Grupos que já vêm de fora ou simplesmente jovens que se inscrevem nas atividades que nós promovemos ao longo de todo o ano, em várias casas do continente e das ilhas, que podem encontrar no site facilmente, mas ao longo de todo o ano temos um programa, digamos que nosso, em que os jovens inscritos e os que não estão inscritos podem participar, obviamente, mas que ao longo do ano, sim, temos uma continuidade, uma aproximação, porque não, mais do que ser um ato esporádico, o que nós acabamos por criar é vínculo, é relação com aquelas pessoas. E então, como qualquer pessoa que nós gostamos, precisamos de voltar ao encontro, dar um abraço, cumprimentar, ver como é que está. Então, sim, é um movimento cristão e é precisamente isso, é movimento. Não é estagnado, é um movimento continuado, onde continuamos, mesmo através das nossas casas, ou em visitas esporádicas, mas mais do que isso também nas nossas atividades ao longo do ano que promovemos sempre. Quem é que se pode inscrever nestes campos de férias? Qualquer jovem a partir dos 15, 14, 15 anos pode inscrever-se e será recebido com todo o gosto. Para nós é sempre uma alegria, sobretudo nós que já somos jovens há mais tempo, receber jovens mais novos, porque é como eu lhe dizia, é uma ideia que nós temos também intergeracional de que as futuras gerações possam ter uma visão diferente e real do que são estas problemáticas e acabarmos também de alguma forma com o estigma. Muito bem, fica esse desafio, esse convite. Convido a visitar a vossa página na internet. Estão lá todas as informações adicionais necessárias. Muito obrigado pela sua presença connosco. Resta então agradecer a sua atenção. Obrigado por ter estado connosco nesta emissão. Tenha uma boa tarde. Nós voltamos amanhã.